Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Bora falar de Fluminense, bora falar de Flusão. Você sabe que na hora do Flu você não perde nada, mas ó, se inscreva aqui no canal do Flu, tá? Se inscreva em fazer parte do canal que não para de crescer. Estamos a caminho aí de 94 mil inscritos, né? Ô, meus amigos, está chegando. Ative o sininho tricolor também, por favor, não esquece de clicar no gostei. Gente, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar. Bom, Sul-Americana mudou, né? Porque vocês viram? Conmebol anuncia a mudança de sede da final. Entidade retira a partida de Santa Cruz de la Sierra, tá? Na Bolívia, e marca a decisão para a Assunção, no Paraguai. Então, teremos aí o Fluminense, se Deus quiser. Achou que eu ia falar cravar, né? Mas se Deus quiser, teremos o Fluminense aí disputando essa final, né? No Paraguai. Pertinho, hein, diretor? Partiu Paraguai? Partiu Assunção? Ó, rapaz, eu vou te falar uma coisa, hein? Seria coisa linda assistir o Flusão ganhando o título ali no Paraguai, hein? Seria muito maneiro. Bom, mas para isso o Fluminense precisa chegar lá. Mas essa foi a alteração. A Conmebol disse, tá, que o estádio na cidade boliviana não foi aprovada nas últimas inspeções, tá? E não teria tempo hábil para resolver as questões, então por isso vai mudar lá em Assunção, já está tudo certo. Já está marcado, data dia 22 de novembro, nós temos ali a final da Sul-Americana, que é um título que eu tô aqui, ó, de olho. Vamos lá. Qual é o argumento? O argumento é simples. Fluminense já tem a Recopa. Obrigado. Fluminense tem a Libertadores da América. Para o universo da Conmebol, só falta o Fluminense conquistar a Sulinha. E vamos ser honestos, a tendência é que o Fluminense não volte mais a disputar a Sul-Americana. Pelo menos é isso que eu imagino de Fluminense, né? Eu imagino o Fluminense no futuro jogando Libertadores, né? Então quem joga Libertadores não joga Sula, só se cair na Liberta ali na fase de grupos. Então, o que eu quero dizer para vocês é, nós temos uma chance gigante da gente ganhar a Sulinha e nunca mais precisar jogá-la novamente. E o jogo do Fluminense acontece daqui a 5 dias, tá? Daqui a 5 dias o Fluminense vai atrás e vencerá, se Deus quiser, o Lanús. Galera, a notícia boa é que nós vamos ter o jogo de volta no Brasil. Então, o Fluminense decide em casa e você sabe como é o Fluminense na Copa decidindo em casa. É muito forte, né? Então, a gente vai ter o Lanús aí. Começa na terça-feira. Caso passemos, se Deus quiser, fica entre Laú ou Alianza Lima. Alianza Lima, que é o clube aí de Freitas e Kevin Serna, né? Então, assim, vamos lá, vamos com calma. E depois de Alianza Lima ou Laú, aí vamos para Assunção, vamos para o Paraguai. Seria sensacional. A chance é essa. E vamos ser honestos, o Fluminense é melhor do que o Lanús? É melhor. Então, querendo ou não, existe, na minha visão, uma obrigação do Fluminense neste sentido. Você é melhor, tem que se impor. Fluminense é melhor do que a Laú? Fluminense é melhor do que a Alianza Lima? Então, assim, se der a lógica, e é claro que eu sempre falo isso pra vocês, não existe lógica no futebol, né? Isso não existe. Mas, se der a lógica do time melhor, nós teremos o Fluminense na final. Se assim for, e seria perfeito, e tô torcendo para que seja, e vai ser, se Deus quiser, estaremos na final em Assunção. Fluminense aqui, ó, levantando o título, seria maravilhoso. Pra tu ver, né? Fluminense vai ser campeão, se Deus quiser, da Sul-Americana, né? E só depois vai jogar a semi da Copa do Brasil. Esse ano ficou engraçado essa Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, para quem não viu, né? Está entre 10 e dia 14 de dezembro, a semifinal da Copa do Brasil. Então, vou dar um exemplo. Nós poderemos ter o campeão da Sul-Americana enfrentando ali Botafogo ou Vasco, que vai ser decidido hoje. E hoje tem esse confronto pra gente ficar ligado, tá? Vou até aproveitar, e a gente nem colocou isso aqui, né, o diretor. Mas eu vou trazer aqui, a gente tem esse confronto pra gente ficar ligado aqui, ó.
Hoje, às 9h30, tem Botafogo e Vasco, tá? E vai sair daí o adversário do Fluminense para a semifinal, que acontecerá lá em dezembro, no mês natalino, e que seria um ótimo presente de Natal. O Fluminense já chegar como campeão da Sula e conquistar a classificação para a final, pô, da Copa, seria sensacional. E no ano que vem jogar Recopa e a Supercopa. Vocês pararam para pensar nisso? Ou eu tô viajando demais? Mas se o Fluminense vencer a Sula, o Fluminense automaticamente já vai para Libertadores no outro ano e já vai disputar a Recopa novamente. E se o Fluminense vencer a Copa do Brasil, vai disputar a Supercopa no ano que vem, que é o campeão da Copa do Brasil versus o campeão brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro, né? E a Recopa é o campeão da Sula contra o campeão da Libertadores. Meu amigo, imagina no outro ano. Seria bizarro, hein? Não, já seria bizarro por si só de bom a gente ganhar a Sula e a Copa do Brasil. Seria loucura. A gente fala que o Flu é copeiro, seria o ápice do cooperismo tricolor, né? Então, assim, tô animado. Acho que dá pra passar? Pô, com certeza. É claro que muitos tricolores estão assim, porque o Botafogo a gente já não ganha há muito tempo. Mas, meu amigo, a hora é agora. Ah, e o Vasco? O Vasco a gente costuma também ter um retrospecto muito bom, né? Com o Vasco. Mas aqui não escolhe adversário não, pessoal. Aqui tem que vir qualquer um dos dois, meu amigo. Qualquer um dos dois numa semifinal, pô, vai ser jogão. É um clássico, né, pessoal? É um clássico. Então, é isso. Vamos pra cima, porque hoje tem essa decisão pra gente ficar ligado aí. Hoje definirá o adversário do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, tá? E seguindo aqui, quero falar um pouquinho sobre Thiago Silva. Thiago Silva vem com números absurdos, e isso aqui eu achei engraçado. Olha só, Thiago Silva não sofreu nenhum drible pelo Fluminense desde que o Renato chegou. Você não acha isso muito absurdo, não? Eu sei que ele é um absurdo. Eu sei que o monstro é um monstro. Mas a gente tá falando de um cara que tem 40 anos, né? Caraca, e ainda rende desse jeito. Ontem ele teve que tomar até uma injeção, né, pessoal? Aproveita, né? Vamos aproveitar, porque nós estamos vivendo ali o fim da carreira desse zagueiro lendário, né? Thiago Silva é zagueiro mundialmente um dos melhores do mundo, da história do futebol, né? E com números absurdos, né? Como passes certos, 91%, 67% de eficiência em duelo, né? 68% de eficiência em duelos aéreos. Caramba, impressionante. 0 dribles sofridos, 122 cortes, 9 faltas cometidas. Caramba, e uma nota aí de 7,19. Por que a gente tá falando sobre Thiago Silva? Porque ele falou sobre SAF. Ó, vamos lá. É o primeiro jogador, né? O capitão da equipe, não é só um jogador, é um ídolo histórico do Fluminense, né? Ele falou sobre a SAF e, cara, se o Thiago Silva fala sobre algo, a gente tem que parar pra ouvir. Esse vídeo aqui, ó, eu peguei aqui no Netflu. Vamos dar uma olhada no que o Thiago falou? Eu não sei o que ele falou, tá? Eu deixei pra assistir com vocês. Pode ser? Vamos dar uma olhada juntos. Não tive problema nenhum em termos de gestão desses clubes, muito pelo contrário. As pessoas pensando no clube em primeiro lugar e entregar o melhor para o seu torcedor. A condição financeira realmente era muito importante, principalmente de Chelsea e Paris Saint-Germain na França, era uma diferença absurda assim. Era mesmo. E eu nessa volta para o Brasil conheci um pouco ao contrário, né? Uma condição financeira boa, bem estruturado, mas os outros times com um investimento mais alto do que o nosso faz com que a gente fique um pouco longe dele nesse sentido. Mas eu acredito muito que se vier a acontecer, né, como está acontecendo, as pessoas vão vir para poder fazer um Fluminense melhor. E eu, como torcedor, espero que isso aconteça, deles procurarem fazer o Fluminense ainda melhor, brigando pelos títulos mais importantes diante do nosso rival, que a gente sabe, do Palmeiras, do próprio Botafogo. Enfim, a gente fica nesse stand-by e torcendo para que tudo dê certo, independente se aconteça ou não. Cara, o Thiago é muito maduro, né? Ele vai deixar claro que o que ele espera é que o que venha a acontecer
tá? Seja algo que mude o Fluminense, que ajude o Fluminense a encostar, né, nos outros clubes que realmente dispararam. E aqui é o cerne do assunto que eu acho que a gente tem que tratar. A proposta ela tem que ser analisada, ela vai ser analisada, ela está sendo analisada, ela será votada e o sócio definirá. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é inevitável que para chegar no lugar onde o Fluminense deva estar, nós precisaremos de investimento, tá? Isso é inevitável. Nós precisaremos melhorar a nossa questão financeira. Não dá para usar mais essa questão financeira como muleta para não conquistar as coisas. A gente tem que aproveitar que o Fluminense hoje não tá virando SAF porque tá acabando, como aconteceu com o Vasco, como aconteceu com o Botafogo, né? Mas o Cruzeiro, então, pelo amor de Deus, né? O Cruzeiro foi um resgate, né? E hoje tá colhendo um ótimo fruto em relação a isso, né? A gente tá falando aí do Lauro do Jardim, né? Que tá fazendo um excelente... Lauro Jardim é o jornalista, né? É o Léo Jardim que é o técnico. Léo Jardim, o português, vem fazendo um trabalho muito grande. Então, a SAF foi crucial para a história do Cruzeiro, como é muito importante para a história do Botafogo. Então, nossa, do Botafogo transformou da água pro vinho. Sei que existem as questões agora, né? Uns problemas lá, mas o que eu quero dizer é: se o Fluminense de fato quiser alcançar outros caminhos, né, outras prateleiras, ou encostar nos times que o próprio Thiago Silva disse, né, como o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo, nós precisaremos de investimento. Agora, se vai ser esse, se vai ser outro, aí eu não sei, mas eu concordo com o Thiago. Eu tô assim como torcedor. Eu estou torcendo para que as coisas aconteçam para ajudar o Fluminense. E se for algo que não vai ajudar o Fluminense, que não aconteça, tá? Mas eu tô na torcida para que a gente melhore financeiramente, para que tenhamos condição de brigar por contratações de grandes jogadores, né? Não fazer o que aconteceu com a gente há alguns anos atrás, Luiz Henrique querendo voltar para o Fluminense e nós não tivemos condições financeiras para brigar por ele. Por um moleque que foi gerado aqui em Xerém. E ele veio e destruiu o futebol e deu títulos pro rival. Então, assim, eu tô com o Thiago aqui, né? Eu torço para que as coisas deem certo se for para o bem do Fluminense, né? Agora, que é como ele falou, existe uma diferença muito grande, gente. É muito grande financeiramente, né, pro Fluminense e pros outros, pras outras equipes. Eu vou te falar uma coisa. O que me deixa numa esperança meio louca, assim. Eu vejo o Fluminense, mesmo com tanta dificuldade financeira, mesmo com todos os problemas, o Fluminense consegue brigar de igual com esses caras. Imagina um Fluminense abastecido financeiramente. Relembrando, aqui não é especificamente sobre a SAF do André Esteves, né? Eu tô falando sobre qualquer um investimento que eleve o Fluminense para um outro nível. Cara, o Fluminense tem poder, na minha cabeça, e camisa para criar uma dinastia no Brasil, pô. Porque mesmo sem investimento, a gente faz o que faz. O Fluminense foi campeão da Libertadores em 2023, pessoal. Ganhamos a Recopa em 2024. 2025 ficamos entre os 4 melhores clubes do mundo. Sem investimento. Entende? Como o Fluminense, ele realmente foi gerado pra glória, né? Pra eternidade. Ele foi gerado pra algo grande. O Fluminense é gigantesco. E a gente precisa, né, aceitar isso. E eu torço pra que, se acontecer, seja bom pro Flu. É isso, independente de qualquer coisa, né? Mas se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito bom ter você aqui comigo. E não esquece, meus amigos. Quem chega até aqui no fim é importantíssimo, é diferente. É top. É da hora. Então tu é da hora, hein? Forte abraço, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.